Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Enquanto você se assenta, você pode abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Segunda Timóteo 4, 6. Encontraram? Amém? Amém, irmãos? 2 Timóteo 4, 6, está aí na tela. Eu vou pedir para você segurar aí, 2 Timóteo 4, 6. Nós vamos ler daqui a pouquinho, tá? Então deixa aí por enquanto, para a gente fazer alguns pensamentos aqui antes da gente ler o texto. E até para a gente introduzir essa leitura, para a gente entender na hora que nós formos ler o que ele está querendo dizer. Já faz um ano que nós estamos com a máscara no rosto. Já faz um ano que nós estamos com distanciamento social. Já faz um ano que nós estamos sentindo o cheiro do álcool em gel para todo lado. Um ano. Nós achávamos que ia durar 3 meses. Nós achávamos que ia durar talvez 6 meses. Já tem um ano, exatamente um ano. E nesse um ano, foi interessante que quando tudo iniciou, as mensagens que Deus colocava no nosso coração era justamente para animar a nossa vida, para nos levantar, para tirar um pouco o olhar do que estava acontecendo, porque de segunda a segunda nós vemos notícias chegando, vídeos chegando no seu WhatsApp, sobre essas coisas todas, e quando a gente chegava na igreja a gente queria não ouvir mais falar disso. De fato, satura, cansa. Mas hoje eu quero tomar o caminho contrário e trazer uma reflexão para nós diante de tudo que está acontecendo. Nós vimos essa semana que o número de morte com essa doença Covid-19 foi a maior de desde o início da pandemia. E pensar nessa palavra morte é muito difícil, muito complicado. Falar nela é difícil. Pensar nela é difícil. E ficar mencionando ela durante a nossa vida também é difícil. Ninguém quer passar pela morte e muito menos ter a experiência de uma proximidade com a morte, seja ela de que forma for, de acidente, de saúde ou de um ente querido. Não é? Ninguém quer. Mas, porém, entretanto, falar sobre a morte nos faz entender sobre a finitude da vida. Nos faz compreender de que a nossa vida é como um sopro, de que ela um dia se vai. A palavra do Senhor diz que a nossa vida aqui, no Salmo 90, de que a nossa vida aqui é de 70, 80, 90 e depois é cansaço e enfado. Mas pensar sobre a morte nos faz refletir sobre a vida. Estar próximo da morte nos faz refletir a importância de viver. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque pense se você soubesse o dia que você iria morrer, quais seriam as suas últimas palavras? O que você escreveria? Para quem você escreveria? O que estaria nessa carta, nesse e-mail, ou hoje em dia na mensagem de celular? Se você soubesse que seriam os seus últimos dias, o que você faria nesse último dia? Se você soubesse que estava no fim da sua vida, o que você faria hoje, agora? Com quem você estaria? Com quem você passaria os últimos dias? Quais as decisões e quais as últimas ações que você teria? Você fala, nossa, que mórbido isso. Mas eu quero trazer justamente esse pensamento para nós hoje, para que a gente saia daqui refletindo. Para que a gente saia daqui pensando em algumas coisas. Quais seriam as nossas últimas palavras?
O apóstolo Paulo, no texto que nós vamos ler, é exatamente as últimas palavras desse homem. As últimas palavras de um grande homem de Deus. As últimas palavras de um homem que foi o maior missionário, o maior evangelista, o maior escritor do Novo Testamento. As últimas palavras de um homem que tinha autoridade para falar o que ele estava falando. As últimas palavras de um homem que evangelizou na Ásia e na Europa, implantou muitas igrejas. As últimas palavras de um homem que viveu em Cristo, viveu por Cristo, derramou a sua vida em Cristo. As últimas palavras de um homem que se entregou totalmente a Cristo. As últimas palavras de um homem que era perseguidor de Cristo e tem um encontro, um impacto no caminho de Damasco e é transformado, se converte e agora começa a ser perseguido por Cristo. As últimas palavras de um homem que criou relações fortes com pessoas, com os irmãos da igreja. As últimas palavras de um homem de Deus, um homem de fé, que agora está preso. Ele que gostava da liberdade, ele se dizia que ele era livre em Cristo, ao mesmo tempo ele era escravo de Jesus, fazia a vontade de Jesus. Então ele agora, ele se torna um mártir, ou vai se tornar um mártir. Paulo, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele estava preso. Diferente da forma como ele esteve preso anteriormente, porque anteriormente a essa carta, antes desse momento, ele também esteve preso. E esteve preso numa prisão domiciliar, onde ele alugou uma casa, onde ele tinha que pagar aquela casa para ficar preso, mas era uma casa onde ele tinha liberdade para ir e vir. Ele evangelizava naquele lugar, ele tinha a comunhão dos irmãos, mesmo preso, ele tinha a comunhão dos irmãos, mas aqui, depois de solto dessa prisão domiciliar, ele é acusado de ser um dos mandatários de um grande incêndio que acontece em Roma. E aí ele é preso de novo, mas agora ele é preso numa prisão de alta segurança, de segurança máxima em Roma, chamada Marmatia. Era uma prisão onde ele não estava numa cela, mas ele estava num calabouço, num poço, onde não tinha luz, onde era úmido, onde era frio, onde tinha cheiro de mofo, onde ele não tinha contato com ninguém, ele estava sozinho. E naquele momento ele tinha certeza absoluta de que o decreto que tinham dado para ele, que não era de uma prisão perpétua, mas era morte, era um decreto de morte, de que ele não ia sair dali vivo. Era o fim. Interessante pensar na morte, na vida do apóstolo Paulo, antes de entrar no texto, que a morte sempre estava ao derredor do apóstolo Paulo desde que ele se converte. Ele se torna perseguidor, ou seja, todo o tempo ele recebia ameaças de morte. Nas suas viagens ele sofreu naufrágios. Ele foi picado por serpente. O apóstolo Paulo, ele recebeu nas prisões muitos açoites com os quais muitos de nós morreríamos. A morte estava sempre ao redor dele. E em vários textos da Bíblia nós vamos ver aqui que ele cita a questão da morte, mas com um olhar diferente sobre ela. E aí nós vamos ver agora as últimas palavras, diante de todo esse contexto que eu trouxe para os irmãos. Nós vamos ler então as últimas palavras registradas desse grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Agora fica mais fácil da gente entender do que eu começar esse sermão já lendo o texto assim de cara. Quanto a mim, já estou sendo derramado, versículo 6, tá? Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, que é o nome de uma pessoa, tá? Foi para Galácia, e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze contigo, porque é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu também, guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa, antes que todos me desampararam, que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, que me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Vamos até o 22. Saúda a Priscila, Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saúdam-te Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém? As últimas palavras desse grande homem de Deus. E diante dela, nós vamos tirar muitos aprendizados hoje. Que em nome de Jesus nós tenhamos o coração aberto para isso. Pensar sobre o senso de finitude da nossa vida faz com que o nosso caminhar aqui na terra hoje, segunda-feira, terça-feira, seja diferente. A palavra de Deus no Salmo 90:12 diz: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. É interessante pensar que o salmista, no caso do Salmo 90, que é Moisés, ele está dizendo: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias. Ele não diz os meus anos, porque normalmente nós contamos a nossa vida por anos. Eu tenho 36 anos, eu não digo muitas vezes eu tenho 36 anos, 6 meses e 15 dias. 36 anos, ponto. Mas esse verso está dizendo: ajuda-me a contar os meus dias, dia após dia, instante após instante, para que eu alcance sabedoria no meu caminhar. Isso é muito interessante. É interessante porque nos faz viver um dia de cada vez. E algumas lições que nós precisamos aprender na escola da vida. Primeiro, que a nossa existência é breve. E então nós devemos viver de uma maneira mais intensa e mais sublime possível. E também que às vezes a nossa vida parece ser fútil, ou parece ser muito pesada, e muitos tentam desistir da vida. Mas a vida, queridos, nos ensina, no caminhar da nossa vida, nos ensina sobre a vida, e nós amadurecemos. Não tem como na nossa vida, uma fase está difícil, como no videogame, aquela fase está difícil. Quando criança a gente jogava Mario Bros, aquela fase estava difícil e você procurava uma forma de deixar ela de lado e procurar outra fase,
parava ela e ia por outro caminho. Não tem como. Não tem como você, na vida, como um filme, você avançar no remoto. Não tem como. Nós precisamos viver tudo que a vida está trazendo. E quando nós falamos de vida, essa palavra vida, no grego, ela tem algumas traduções diferentes de nós. Porque quando a gente fala vida, às vezes você chama sua esposa de vida. Minha vida. Né? Ou você chama a vida, a mesma palavra usada para vida é em relação a uma planta que vive, ou é em relação à pessoa que vive, ou a vida como um todo. Mas se nós formos no grego, nós vamos ver pelo menos duas definições que eu quero trazer, que a primeira é a bios. Bios, que é a vida que existe, a vida biológica. E a outra é zoe, que é mais profundo, que é uma plenitude de vida, que é uma vida ativa, vigorosa, abençoada, que é uma vida plena. O que me entristece é de muitas vezes nós passarmos pela vida apenas existindo. Muitos apenas existem como uma planta. Existe. Diferente, isso é bios, mas o zoe é plenitude, é intensidade, é entrega. Olha só o que João 10:10 diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, porém, Jesus está dizendo, eu, porém, vim para que tenham zoe, vida, e zoe em abundância, vida em abundância. Então não é qualquer vida que eu preciso experimentar, mas é uma vida em abundância, porque é isso que o Senhor prepara para mim e para você, é uma vida plena. Então nós somos diferentes de plantas que apenas existem, somos seres viventes, relacionais, a quem Jesus declara uma vida em abundância. Em Tiago, capítulo 4, verso 13 e 14, ele vai falar assim: a gente diz, normalmente, você está dizendo, talvez você planejou a sua semana, e você fala assim, hoje ou amanhã eu vou para cá, eu vou para a cidade, eu vou para Vila Bela, eu vou para Conquista, eu vou para Nova Lacerda, eu vou para São Paulo. Estou contextualizando aqui. Lá eu vou passar um tempo. Ou então eu vou fazer um negócio hoje ou amanhã. E aí, Tiago diz, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Tiago diz também, o que é a vida de vocês? Ponto de interrogação. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Não adianta você achar que você é o centro do universo, porque o rei do universo reina e ele existe. A nossa vida, ela é como um sopro. Eclesiastes 7:4, ele vai dizer para mim e para você que é melhor nós irmos para um velório do que irmos para uma festa. Todo mundo conhece esse texto. Por que ele está dizendo isso? Ele diz assim, que os vivos o tomem em consideração, ou seja, quando nós vamos para um velório, nós estamos ali de frente, perto da finitude da vida. E aí você sai de lá pensando, você toma aquela situação em consideração. Isso é ou não é para pensar, queridos? É para pensar. Eu pensei muito sobre isso e até não quis falar sobre isso, mas é muito importante a gente falar sobre isso e sair daqui pensando sobre isso. Freud foi o pai da psicologia, da psicanálise. Ele diz que na vida do ser humano, na nossa vida, para haver transformação, mudança, na nossa vida, para ter mudança, para ter transformação, pelo menos 4 coisas precisam acontecer. Não necessariamente nessa ordem, mas vamos lá. Primeiro, uma das coisas, você precisa se apaixonar. Para ver mudança, você precisa se apaixonar.
por alguém, e essa paixão que você tem por alguém faz com que você mude. Você fica, eu preciso conquistar aquela pessoa. Então você começa a ter mudança na sua vida. Ou então, ele diz que nós precisamos passar por uma experiência de conversão religiosa. Quando nós nos convertemos, há uma transformação na nossa vida. Quando eu me apaixono, eu morro para mim mesmo para que a vontade do outro seja estabelecida, é ou não é? Quando eu me converto, eu morro para mim mesmo também, para que Jesus vive em mim. E ele fala de conversão religiosa e de outras religiões também, mas é um morrer para si mesmo. Olha a morte aí. E ele diz também que a terapia nos traz transformação. Claro que ele defendia o dele, mas a terapia faz com que você ressignifique, faça morrer algumas atitudes suas, para que você construa outras. E, por fim, ele diz que uma experiência de quase morte faz com que você mude. Quase morte. Você passa por um livramento. E aí você passa a enxergar a vida diferente. Você passa a administrar o tempo diferente. Você passa a olhar os valores da sua vida de uma forma diferente. Ou não é? É assim que funciona. Porém, entretanto, olhando agora para a morte, eu chego a uma constatação, que a morte, ela gera vida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, olhando para a vida do apóstolo Paulo. Como se eu já não tivesse falado nada, né? Mas olhando para a vida do apóstolo Paulo, para esses textos que a gente leu. Então vamos lá. A morte gera vida quando? Em primeiro lugar, quando eu olho para dentro de mim e reconheço minha real situação hoje. E aí eu vou para o versículo 6, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Aqui ele tinha consciência plena de que ele ia morrer. E essa consciência que ele tinha é de que não era uma morte por um decreto do imperador Nero de Roma, que mandou matá-lo, decapitá-lo. Mas era o momento que Deus estava preparando para que ele pudesse se entregar a sua vida como um sacrifício vivo. É interessante que o apóstolo Paulo, durante toda a sua vida, ele entregou a sua vida como um sacrifício vivo. Mas agora também na sua morte, ele entende que a sua vida está sendo entregue, ele está entregando a sua vida. É como os moravianos disseram, que o Cordeiro receba a recompensa do meu sofrimento através de mim. Ele estava entregando a sua vida em libação, em oferta. Isso, ele sabia da sua real situação hoje, por isso ele declara isso. Ao mesmo tempo que ele sabia que ele ia morrer, ele sabia também que era uma entrega. Aí eu pergunto para você, aqui comigo, hoje é para a gente pensar, para a gente refletir. Eu pergunto para você o seguinte: como está a sua vida? Como está esse homem e essa mulher do espelho aí? É uma vida entregue? É uma vida rendida ao Senhor? É uma vida que, como diz 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo, ou qualquer outra coisa que você faça, faça tudo para a glória de Deus. Você tem feito tudo para a glória de Deus, assim como o apóstolo Paulo? E nós precisamos pensar nisso, porque quando a morte, ela está perto da gente, a gente começa a analisar o meu caminhar hoje. Não tem como. Você começa a rever como você lidar com o tempo. Você começa a remir o tempo. Você não começa a gastar tempo com qualquer coisa. Você começa a lidar com as questões da sua vida de outra forma. Você é mais tolerante. Você é mais cristão. Porque você sabe que a sua vida é finita. Você sabe que tudo que você faz deve ser para a glória de Deus. Você sabe que nada daquilo que você faz é para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Pelo contrário,
quando há iminência da morte, quando há iminência de que nós temos o senso da finitude, e quando o Salmo 92:12 diz: ajuda-me, Senhor, a contar os meus dias para alcançar um coração sábio, então você começa a viver um dia de cada vez de uma forma mais consciente do seu papel como cristão, consciente do seu papel como pai, como esposa, consciente do seu papel na vida, na sociedade, no seu trabalho. É assim, queridos. Assim era o apóstolo Paulo. Ele acordava entregando a sua vida em sacrifício ao Senhor, porque ele não sabia como ia ser o dia. Talvez seria o último dia da sua vida. Nós vivemos a nossa vida achando que vamos ficar para semente. Minha mãe que falava isso. Nós não vamos ficar para semente, nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Só que nós vivemos a nossa vida como se isso não fosse fato, como se isso não fosse verdade. E os dias vão passando e a gente vai simplesmente existindo, deixando ser levado, como o avião lá que o piloto liga esqueci o nome, piloto automático. Liga o piloto automático, o avião vai. Tem gente assim, simplesmente existindo, sendo que o Senhor tem para mim é vida, e vida em abundância. Sendo que o Senhor tem para você é vida, e vida em abundância. Cadê essa vida em abundância, querido? Onde está? Não está em si mesmo, está nele, está em Deus. Nele nós encontramos vida, nele nós encontramos abundância de vida, e aí nós transferimos para a nossa vida essa abundância e vamos viver com sabedoria. E aí, como está a sua vida é a pergunta, e para você encontrar a resposta, você examine a si mesmo. A gente costuma usar esse texto de 1 Coríntios 11:28 na ceia, mas o examinar a si mesmo não é só na ceia, é todo dia fazer uma autoanálise. Ou se está difícil para você se reconhecer, vá ao Senhor, querido. No Salmo 139 diz o seguinte: sonda-me, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guie pelas veredas da justiça. Então, se você não consegue se examinar, vá naquele que te conhece. Como está você, querido? A morte gera vida quando eu olho para dentro de mim e reconheço minha real situação. A morte gera vida quando eu olho ao meu redor e fortaleço as relações que tenho e as que quero ter. Isso aqui eu acho maravilhoso, porque o apóstolo Paulo era um homem relacional. Ele entendia esse princípio. Ele não era um homem que se isolava, mas era um homem que estava junto com a igreja. Era um homem que estava junto com as pessoas. Era um homem que tinha relações, como o próprio Timóteo, ao qual ele escreveu a carta. Ele tinha uma relação de pai e filho. Ele tinha uma relação de respeito com as irmãs da igreja. Ele tinha uma relação de comunhão com a igreja. E no último dia, nas suas últimas palavras, a gente viu aqui vários nomes que a gente nunca viu na Bíblia. Por exemplo, Onesíforo, ou Erasto, ou Mileto. Mileto é uma cidade. Lino, Prudente. Ele cita durante esse livro de 2 Timóteo o nome de várias pessoas. O que é isso? Era um homem que lembrava de alguém. É um homem que tinha relacionamento. E nas suas últimas palavras ele não se esquece dessas pessoas. Então, quando a morte gera vida, quando eu olho ao meu redor e fortaleço as minhas relações. Olha no verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando para Timóteo. No verso 9, ele fala com Timóteo para que Timóteo saia do lugar onde ele está e vá ao encontro de Paulo. Mas nós não sabemos se deu tempo para Timóteo chegar lá. Seu filho amado. Por quê? Porque não era uma comunicação por e-mail, é uma carta. E a carta era passada
de pessoa para pessoa e caminhava vários dias, talvez de a pé, de cavalo, não sei, até chegar a Timóteo. E depois Timóteo ler essa carta, até ele voltar para ter um encontro com o apóstolo Paulo, talvez não deu tempo. Mas ficou ali expresso o desejo do apóstolo Paulo, que era ter o seu filho perto dele, nos últimos dias da sua vida, porque ele estava sozinho. Olha só o que diz o verso 10, ele estava sozinho porque Demas o abandonou, pessoas o abandonaram. No último dia da sua vida, aquele homem que abriu frentes missionárias às igrejas, agora se vê sozinho. Ele diz que Crescente e Tito tiveram que ir embora, e aí ele diz no verso 11, só Lucas está comigo. Lucas expressa essa pessoa, querido, que na nossa vida está com você, essa pessoa que está todo dia com você. Só Lucas está comigo. Talvez na nossa vida a gente tem várias pessoas, mas no momento de luta e de aflição, você pode contar talvez com um. E talvez esse um que você conte é aquele que você mais critica, que é o seu marido, a sua esposa, aquele que você mais briga, os nossos entes mais próximos. Talvez no momento de aflição a gente vai ter um. Talvez o seu um é o Celso, Denise, é a Maria, Mário, é o Marcos, Cris, é o Josué, Carla. Talvez o seu um é essa pessoa que está ali com você todos os dias, fiel, amigo, constante. Isso o apóstolo Paulo tinha. E tinha mais, ele queria o seu filho próximo dele. E aí, eu acho lindo que ele diz o seguinte: toma Marcos e traze-o, porque ele é muito importante e muito útil para o ministério. Quem é Marcos? Marcos foi o primeiro companheiro missionário de Paulo. Ele sai na primeira viagem missionária de Paulo, e nessa viagem ele faz coisas erradas, Marcos. E aí Paulo fala, não quero mais Marcos nas minhas viagens, não. Barnabé fala, vamos levar Marcos. Ele fala, não. Aí vira uma briga da bexiga. E aí vai o apóstolo Paulo com Silas para um lado e Barnabé e Marcos para o outro, e a gente não vê eles se encontrando. Cada um foi fazer o seu ministério, cada um para um lado. Mas no final da vida, o apóstolo Paulo se lembra, talvez ele já estava se lembrando, mas ele cita, fala, traga Marcos, ele é importante, ele é importante. Queridos, quantas pessoas passam pela nossa vida, que são importantes, que marcaram a nossa vida, mas por causa de um escorregão, a gente vira as costas para ela. Que a gente possa fortalecer as nossas relações, porque um erro de percurso não deve manchar todo o caminho. Conserte suas relações, perdoe, dê mais uma chance para quem te feriu, para quem te machucou. Hoje é dia de pensar. E aí no verso 13 ele diz o seguinte, traze a capa. No verso 21 ele diz, apressa-te a vir antes do inverno. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Traz a capa porque o inverno está chegando, mas vem junto, porque a capa aquece o meu corpo, mas você, meu filho, aquece o meu coração. Então vem antes do inverno, vem logo, apressa-te, apressa-te. E por fim, no verso 13, falando sobre olhar ao nosso redor, ele diz, traga os pergaminhos, os livros. No final da vida, o apóstolo Paulo ainda queria, talvez ele estava sem, mas ele queria os livros, para que ele se alimentasse espiritualmente. Ele queria os escritos, os pergaminhos, para que ele pudesse se alimentar. Ah, querido, fortaleça a sua relação com Deus. Fortaleça todas as suas relações, seja horizontal, seja vertical. A morte gera vida, como eu disse, quando eu olho para dentro de mim. A morte gera vida quando eu olho ao meu redor. A morte gera vida quando eu olho para trás.
E aí, eu vejo que não tem nada mal resolvido. Quando eu olho para o meu passado e vejo que está tudo certo. Olha só o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui ele usa 3 expressões. E a gente pode pensar que ele, um combatente que lutou, e lutou um bom combate, e venceu. E ele diz também que, como um corredor de maratona, ele correu a corrida da sua vida. E talvez na corrida da nossa vida a gente vai ter obstáculos, corridas com obstáculos que você vai ter que passar por cima, vai tropeçar, vai cair, vai levantar, vai sacudir a poeira e vai. Talvez no caminho da sua vida, na corrida, você vai ter pedras pequenininhas que vão machucar o seu pé, espinhos pelo caminho, mas você se cura e vai. O apóstolo Paulo era esse que corria a corrida da vida. Os obstáculos existiam, mas ele olha para trás e diz: eu corri, eu cheguei, eu completei a minha corrida. Ele olha para trás e tem essa certeza. Ele olha para trás também e diz que guardou a sua fé como um bom mordomo de Deus. Ele guarda, um bom dispenseiro do Senhor, ele guarda a sua fé. Na nossa caminhada, querida, a nossa fé pode ser abalada, a nossa fé pode ser confrontada, mas nós vamos guardá-la, nós precisamos guardar, nós não podemos perder a nossa fé. E assim foi com o apóstolo Paulo, ele guarda a sua fé. É animador, querido, saber que a morte gera vida quando olhamos para o nosso passado e podemos saber que fechamos os ciclos. Você olha para trás e diz: está tudo zerado. Eu fechei, eu fiz o que eu tinha que fazer. Difícil quando a gente olha para trás e fala: eu deixei tanta brecha, tanto caminho, tanta ponte quebrada. Mas enquanto a vida é esperança, se a ponte quebrada, se há ciclo por fechar, volte lá. Volte. Apocalipse diz: volte onde você caiu e arrependa-te. Ou seja, é voltar mesmo, é ir lá e consertar. É isso. Enquanto a vida, a esperança. É importante a gente olhar para trás e saber que perdoamos quem nos feriu. É importante a gente olhar para trás e saber que nós nos arrependemos dos nossos erros. É importante a gente olhar para trás e saber que mesmo nos desconfortos, com as lutas que nós tivemos, nós obtivemos vitória também. É importante a gente olhar para trás que tentaram roubar nossa fé, mas nós conseguimos guardá-la. Saber que a corrida foi longa, estreita, mas que o prêmio foi conquistado, ou que será conquistado, como a gente vai ver daqui a pouco. Mateus 16:24 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E eu digo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Você quer Jesus? Você quer que a morte de Cristo gere vida em você? Então morra para si mesmo. Morra para si mesmo, para que a vida de Deus flua em você. Para a gente encerrar, a gente vê o apóstolo Paulo olhando, como eu disse, eu vou repetir, quando a morte gera vida, quando eu olho para mim e reconheço minha real situação hoje. A morte gera vida quando eu olho ao meu redor e fortaleço as minhas relações. A morte gera vida quando eu olho para trás, certo de que não tem nada mal resolvido. E a morte gera vida quando eu olho para frente, para o futuro. Eu olhei para o passado, para o presente, agora eu olho para o futuro. No verso 6, o apóstolo Paulo está olhando para o presente. No verso 7, ele está olhando para o passado.
mas no verso 8 ele está olhando para o futuro, e nós vamos ler agora para a gente encerrar. Diz o seguinte: desde agora a coroa de justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amém? Queridos, o vencedor de uma corrida grega ou romana, ele recebia uma coroa de louro, folhas de louro que, claro, murchava. Mas a coroa que o apóstolo Paulo está dizendo, dessa morte que gera vida, é quando ele olha para frente, que é uma coroa incorruptível. É uma coroa incorruptível. Então, lá no verso 17 ele diz: o Senhor me livrará de toda obra má. O Senhor sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu. As pessoas o abandonaram, ele estava sozinho, mas ele tinha certeza da presença do Senhor na sua vida hoje, na presença do Senhor na sua vida no passado, e também na presença do Senhor na coroa imarcessível que ele irá receber de justiça do Senhor no futuro. Essa deve ser a nossa consciência, de que a nossa vida é uma corrida e que nós iremos receber o prêmio. Eu quero ler Filipenses 3, eu vou ler com vocês, a gente vai ler junto aqui no telão. E logo depois da leitura desse texto, Filipenses 3, versículos 7 ao 11, nós vamos ver umas cenas do apóstolo Paulo, do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. É um filme muito lindo, recomendo que você assista. Conta exatamente o final dessa história do apóstolo Paulo. E esse texto que a gente vai ler aqui de Filipenses expressa muito esse entendimento do apóstolo Paulo sobre a morte e a vida. E a gente encerra. Olha só: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, como nada, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém, queridos? E aí em Filipenses também 1:21 ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí em Romanos 14:8 ele diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Vamos lá para assistir o vídeo então. Quero convidar já o Ministério de Louvor, e depois nós vamos louvar ao Senhor. Você sabe que vai morrer aqui em Roma. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho lembranças de quando Célia era criança. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Não adianta ficar andando por aqui como se os deuses já a tivessem levado. Não acha que os irrita agindo como se eles não pudessem curá-la? Eu tenho feito sacrifícios fielmente todo dia. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Pior a cada dia. Faço sacrifícios à Bonadeia, mas ela não me atende. É o que acontece ao se confiar em Deus. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo que fazem conosco. Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Você fala como se nunca tivesse ouvido as palavras de Cristo. Você nunca caminhou com Cristo. Como pode saber que ele diria essas palavras diante de um mal como Nero? Silêncio. O que disse a eles?
que o amor é o único caminho. Acalme-se. Nenhum de nós caminhou com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Com todos os deuses como testemunha, eu digo que a morte dela cairá na sua cabeça. Basta! Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amor é o único caminho. E depois de tudo que viu, você ainda não acredita? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Existe um outro jeito. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não! Por que não? Amor é o único caminho. Não existe. Seu Cristo não resolve nada. Sentimentalismo acéfalo para os mais fracos e pobres, para tornar a vida penosa dele insuportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Por favor, salve. Eu não posso perdê-lo. Seja como for, por favor. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Rápido, me dê sua faca. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Somos romanos, sempre fomos homens livres. Todo homem é escravo de alguma coisa. Rápido, viemos soltar vocês. Quem o enviou? Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Chegou o momento de destronar o poder maldito e devolvê-lo ao povo. Você fica dizendo verdade. Verdade. Mas é só a verdade segundo você. Se fosse a única verdade, todos acreditariam nela. Nem tanto. Você vai morrer aqui. E sua causa vai morrer com você. Cristo já triunfou sobre cada inimigo pela cruz. Você diz ter vindo em nome dele. Mas está claro que você não o conhece. E você não tem a menor dúvida. Homens não morrem por algo de que duvidam. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? E se sentirá completamente amado. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Escute aqui, só existe um momento. Não sou eu
É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Fique de pé no seu lugar, se você pode. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A morte que gera vida. Eu acho muito lindo isso que ele diz. Esse exemplo que ele dá do oceano, que é o reino de Deus, e a água na mão que vai se escorrendo, que é a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós somos o oceano. O oceano é Deus. Nossa vida vai se escorrendo por entre os nossos dedos, sem que nós tenhamos controle. Que hoje, querido, você possa olhar para Cristo. Como diz o último versículo, que o Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. E como diz Romanos 14:8, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor.